Bom dia, mais uma manhã, mais um programa Desfrutando do Amor de Deus. E eu quero falar, como eu disse a semana passada, eu quero comentar com você, falar algo a respeito sobre perdão para a sua vida. Eu quero que você entenda claramente a respeito do perdão. Que o perdão ele tem, em primeira instância, a ver com você mesmo. O perdão tem a ver comigo. Em primeiro lugar é a ver comigo, depois com a outra pessoa. Se ela merece ou se não merece, isso não está em discussão. Eu quero te ensinar nessa manhã a respeito de um texto que está escrito aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 23, diz assim, Jesus dizendo: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos ou 10 milhões de reais. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a sua dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, 100 reais. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e eu te pagarei. Entretanto, ele não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, Jesus termina dizendo, assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? A primeira coisa que eu quero que você entenda a respeito de perdão é o significado da palavra perdão. Significa deixar passar, não levar em conta, soltar, desamarrar. Eu li até uma ilustração que eu achei muito interessante, que antigamente as pessoas, os marinheiros, quando eles queriam soltar soltar a vela, soltar uma corda, eles gritavam um para o outro: perdoa, perdoa, ou seja, solta a corda, solta a vela. Então eles tinham assim um entendimento muito claro a respeito da palavra perdão. Hoje, às vezes, perdão para nós significa o quê? Perdão, às vezes, é aquilo que, a pessoa ela tem que vir rastejando até mim, ela tem que vir assim, me implorando para que eu venha perdoá-la. E será que é isso que significa a palavra perdão? Será que é isso que Jesus quis ensinar para mim, quis falar para você e para mim nesse dia? Eu creio que não. O que Jesus estava querendo nos ensinar então? Falando com você e comigo nessa manhã. O perdão, ele nunca tem a ver com o futuro. Você nunca fala assim: eu vou perdoar aquela pessoa por aquilo que ela vai fazer. Ou eu não vou perdoá-la de maneira alguma por aquilo que ela ainda vai fazer. O perdão, ele não tem a ver com o futuro. O perdão sempre tem a ver com o passado. Às vezes uma pessoa te feriu. Quantos anos faz com que essa pessoa que você está lembrando agora, que o Espírito Santo está te incomodando agora, que você precisa perdoá-la, quanto tempo faz que você está guardando esse rancor, essa mágoa no seu coração? 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos? Eu não perdoo aquilo que o meu pai fez para mim, fez contra a minha vida quando eu era uma criança. Por que você não o perdoa? Sabe quem que é o maior prejudicado na falta do perdão? Você. Quando eu não perdoo, eu sou o mais prejudicado. Eu não recebo nenhum benefício. Eu não recebo nenhum benefício em não perdoar. Deixa eu te dizer algo sobre o perdão. Antes de nós entrarmos nesse texto aqui, deixa eu te falar algo. Você conhece a oração do Pai Nosso?
Você conhece, né? Como é que ela é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E como que ele continua dizendo? Você ora essa oração, você faz essa oração. Você tem prestado atenção nas palavras que você tem pronunciado, que tem saído da sua boca. Você tem prestado atenção naquilo que você tem falado. Você diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Não é assim? Essa não é a oração que Jesus ensinou, e vai ter um dia que nós vamos aprender, né? Palavra por palavra, frase por frase, o que Jesus quis dizer com isso. Você não acha, você está cumprindo essa oração? Você está perdoando para ser perdoado? Porque existe uma condição. No final da oração, Jesus fala assim: porque se você não perdoar, eu também não te perdoo. Existe uma condição. Você não pode viver sem perdoar. O perdão de Deus está vinculado ao seu perdão. Deus perdoará você da mesma forma com que você perdoa as pessoas. Deus não vai levar em conta os pecados na sua vida. Deus não vai imputar isso sobre a sua vida, na sua conta, da mesma maneira com que você não coloca esse fardo, esse julgo, essa condição na vida de outras pessoas. Da mesma forma com que você perdoa, é a mesma forma que Deus vai te perdoar. Essa é a oração que Jesus te ensinou. E se você até então não tinha se apercebido disso, não tinha prestado atenção nisso, você precisa começar a cuidar daquilo que você lê, daquilo que está escrito na palavra, para que você possa desfrutar do melhor de Deus. O viver livre está intimamente condicionado a uma vida de perdão. Como que você quer viver livre sem perdoar? Como que você quer viver solto, sem amarras, sem cadeias, sem prisões? Se você não perdoa, o perdão está intimamente ligado a uma vida livre. E o que eu quero falar com você agora é sobre o que Jesus ensinou sobre o perdão. Amém? O que Jesus disse a respeito desse texto aqui? Jesus, vamos contextualizar, vamos trazer para a nossa realidade o que Jesus disse aqui, ensinou aqui, para mim e para você, e Ele quer falar conosco nessa manhã. Jesus fala aqui de um grande fazendeiro, de um grande empresário que tinha um empregado, e esse empregado, por alguma necessidade dele, começou a pegar dinheiro emprestado, começou a fazer adiantamentos, né? O dinheiro das férias você adianta agora, o 13º, se você puder, você adianta agora. E ele começou a se endividar e chegou num valor aqui, 10 mil talentos, vamos, né, trazer para a nossa realidade, 10 milhões de reais. Ele ficou tão endividado que a dívida dele chegou num lugar que não tinha jeito dele saldar mais essa dívida. A solução para esse empresário, para esse fazendeiro, para esse senhor dos seus servos, foi o quê? Vamos fazer uma coisa? Você me dá a sua esposa, você me dá os seus filhos, você me dá os seus bens todos, a sua casa, o seu carro, o seu terreno, a sua roupa, você me dá tudo que você tem, porque você me deve demais. E isso tudo que você me dará ainda não será suficiente para quitar essa dívida, para bancar essa dívida, mas pelo menos eu vou diminuir esse prejuízo. E ele chega diante desse senhor, desse patrão dele, e fala assim: tenha misericórdia da minha vida, tenha compaixão de mim, não faz isso comigo, você vai destruir a minha vida, você vai destruir a minha casa, você vai destruir toda essa realidade que eu vivo agora. E como é que eu vou viver sem família? Como é que eu vou viver sem esposa? Como é que eu vou viver sem os meus filhos? Como é que eu vou viver sem a minha casa? Como é que eu vou viver sem um trabalho? E ele se prostra ali diante do seu Senhor, ele clama pela misericórdia do Senhor, e o Senhor então diz aqui no versículo 27, que diz que o Senhor daquele servo se compadeceu dele e mandou ele embora e perdoou-lhe a dívida, ou seja, não colocou na conta dele essa dívida. É como se ele tivesse pego um papel e rasgado esse papel e falado assim: olha, meu servo, a partir de hoje você não tem dívida mais comigo. A partir de hoje eu te libero dessa dívida, eu te liberto dessa dívida, eu te desprendo dessa dívida. A partir de agora, você está quites comigo. A partir de agora, eu e você vamos começar uma jornada nova, um jeito novo de andar, onde não existe mais dívida.
Combinado? Ele falou assim, ótimo, maravilha, aleluia, glória a Deus. Acho que ele não tinha palavras para expressar a gratidão dele. Então ele sai dali, se encontra com outro amigo dele, um conservo dele, um trabalhador junto com ele, um funcionário juntamente com ele, e esse funcionário devia R$100. Pensa, ele devia 10 milhões de reais para o seu senhor, para o seu patrão, e esse outro funcionário devia a ele apenas R$100. Ele chega para esse funcionário, para esse companheiro de jornada dele, né? Chega diante dele, pega ele para o pescoço e fala assim, meu amigo, você está me devendo R$100 e você precisa me pagar. E esse amigo dele, ele usa as mesmas palavras que esse outro amigo dele usou para com o seu patrão. Ele disse assim, seja paciente comigo e eu vou te pagar tudo. A questão não é que eu não vou te pagar. A questão é que esse mês deu uma desequilibrada lá em casa, surgiu um imprevisto ali, eu tive que gastar um dinheiro, mas aguenta a mão aí, no mês que vem, ou se no mais tardar daqui 2 meses, eu vou saldar essa dívida com você, eu vou pagar essa dívida. Foi isso que ele fez? Será que ele agiu da mesma forma com que o seu Senhor agiu para com ele? Será que ele teve a mesma atitude com que o Senhor dele teve para com a vida dele? Nós vimos no texto que não. E a primeira coisa que eu quero falar com você, antes de nós irmos para o nosso pequeno intervalo, eu quero que você saiba disso. Você recebeu um perdão muito grande. Você teve uma dívida muito alta que Jesus pagou por você naquela cruz. Será que não vale a pena você perdoar? Será que não vale a pena você abrir mão desse rancorzinho, dessa amargurazinha, dessa briguinha, dessa discussãozinha? Eu vou te deixar pensando nesses poucos segundos que nós teremos de intervalo. E logo após, nós voltaremos para falarmos sobre isso. Amém?